Boa noite. Aqui já é noite? Bom, era para ser noite, né? Mas o sol ainda tá lá em cima, gente. Que horas são? São 8 horas da noite aqui agora. Então, para mim e para vocês é boa noite, tá? E como eu vou colocar esse vídeo hoje ainda, então vai ser boa noite para você aí no Brasil, porque se aqui são 8 horas da noite, no Brasil são 4, 5, 6, 7, 8, são 4 da tarde, né? Então, tudo bem. Vai ser noite para vocês quando vocês verem esse vídeo. E você que vê depois, então boa tarde, bom dia, dependendo da hora que você vai me ver. Gente, nós estamos aqui para mais um estudo. Esse é o vídeo número 8. E essa série, esses próximos 3 vídeos agora para frente vão ser falas de Jesus de Nazaré com pessoas, tá? Esse aqui, ele era um judeu que morava na ilha de Creta, lá uma ilha grega. Então, ele era um judeu de nacionalidade grega. Vocês vão lembrar de uma passagem que alguém chegou em Pedro e falou: Pedro, tem alguns gregos, que a palavra chama de grego, porque eles tinham uma nacionalidade grega, estão querendo ver Jesus. Aí Pedro foi até André, porque André que era o responsável pela agenda de Jesus, tá? Tudo que chegava em Jesus tinha que primeiro passar por André. Não por Pedro, por André. André que era o responsável pela agenda. E aonde que eles iam hospedar, para onde que eles iam, que cidade que eles iam, era o André que fazia toda a agenda de Jesus. E aí, André marcou um encontro de Jesus na casa daquele Flávio. Lembra do Flávio que nós estudamos antes? O Flávio, ele era um outro judeu muito rico que morava também, eu acho, ele também morava na Grécia, mas ele viajava para Roma também, porque ele era um colecionador. Ele era um comerciante colecionador muito rico e tinha uma residência em Jerusalém, uma casona em Jerusalém. Todas as vezes que Jesus ia para Jerusalém, antes dos discípulos, antes do batismo, ele se hospedava com o Flávio quando ele estava em Jerusalém. Quando ele não estava na casa de Lázaro, né? Ele ficava em Jerusalém, aí ele ia para a casa de Flávio. Flávio, ele era um homem muito rico, ele gostava demais de Jesus, ele era amigo mesmo de Jesus, e ele tinha muita influência em Jerusalém. Todos os fariseus ricos gostavam de Flávio, apesar de Flávio ser um homem secular, ele não era religioso, mas ele gostava das ideias de Jesus. Então, André marcou com Jesus e com o Jacó para ir para a casa de Flávio. Primeiro porque Jacó também era rico. Jacó também era um homem de muita posição. Então ele pensou, botar os iguais juntos, né? E mandou para a casa de Flávio e Jesus foi encontrar com Jacó lá na casa de Flávio. Jacó chegou para Jesus e falou: mestre, Rabi, eu conheço os profetas, eu conheço as leis de Moisés. E os profetas, as leis de Moisés, mostram um Deus zeloso e que vinga e que destrói quando a gente não obedece ele. Tanto é que nós ainda estamos sob o jugo romano. Uma punição por nós não estarmos fazendo a vontade do Pai. E agora você vem com essa mensagem dizendo que pai é um pai amoroso. Como é que eu concilio um pai que vive punindo os filhos com um pai amoroso que você está pregando? Aí Jesus falou: muito bem, gostei da sua pergunta e vou te responder. Então vamos lá e ver o que Jesus falou para Jacó. Jacó, você disse realmente o que os profetas da antiguidade proclamaram. Proclamaram, ensinando os filhos daquelas gerações de acordo com a luz daqueles tempos,
Nosso Pai no paraíso não muda, mas o conhecimento do Pai cresceu, enlargueceu, desde os dias de Moisés até os dias do profeta Amós e até no tempo do profeta Isaías. E agora eu vim em carne para revelar a glória do Pai e para mostrar a esta geração a misericórdia do Pai a todos os homens da terra. Gente, Jesus estava tentando dizer a Jacó que quando Moisés criou aquelas leis, não estou falando dos 10 mandamentos, gente. Os 10 mandamentos é outra coisa. Os 10 mandamentos é uma regra de vida, uma regra de sobrevivência humana. Tá? Não estou falando dos 10 mandamentos. 10 mandamentos é uma coisa completamente separada. Aquilo não tem como, você tem que obedecer os 10 mandamentos. Não tem como. Honra teu pai e tua mãe. Você tem que honrar. Mesmo você não sendo evangélico, mesmo você não sendo religioso, é quem te deu a vida. Então, isso, amar a Deus sobre todas as coisas também, isso aí não tem nem que ver. É uma realidade cósmica. Amar o seu próximo como você mesmo, isso é uma realidade cósmica. Se eu não amo o meu irmão, se eu não amo quem está perto de mim, como é que eu vou amar a Deus que eu não vejo? Não adulterar, não roubar, não matar, isso são coisas básicas de uma vivência humana. Agora, a punição não era para essas coisas, a punição que Moisés deixou era para as coisas cotidianas, eram as regras de convivência comunitária, as regras que matavam, as regras que era direito de punição, que levava a punição se você quebrasse, eram umas regras da comunidade, né? Por exemplo, se você adulterava, né? Se você adulterava, tinha lá as punições para isso. Era a morte. Se você fosse pega naquele momento ali, era a morte, não tinha outra, não tinha outra alternativa. Por quê? Porque eles estavam vindo de uma geração, de uma época em que tudo era permitido, era uma promiscuidade sem fim. O Egito era promíscuo. Vocês lembram da história de José? A mulher do Potifar estava atrás de José e estava perseguindo José. As amigas da Potifar, elas queriam ter sexo com o José também. Ela só estava esperando a mulher do Potifar ter o dela para elas pegarem a rabeira. Aquilo era uma coisa comum entre eles. Não havia fidelidade conjugal. Então, por que vieram essas leis pesadas para aquela época? Para o povo aprender. Uma coisa que às vezes a gente não imagina, não pensa, né? não cogita, não faz ligação. Por que o Eterno ordenou que houvesse matança, que houvesse sacrifício? Porque naquela época, gente, todos os deuses eram oferecidos sacrifícios. Não de animais também, mas de humanos também. Então, como é que o Eterno falou assim, deixa eu começar a disciplinar essas crianças? Eu vou deixá-los fazer sacrifício, mas não de pessoas. Eu vou deixar eles fazerem sacrifício de animais. E os animais têm que ser aqueles especiais, não pode ser qualquer animal como era no Egito, como que é nas nações pagãs em volta. Então ele permitiu aquilo naquela época para tirar o povo daquele costume pagão que existia em volta de sacrificar até os filhos. Então, ele proibiu o sacrifício humano, mas de animal vocês podem fazer. Por quê? Porque naquela época era isso que acontecia. Para eles, Deus precisava de sangue.
Então, já que é assim, deixa eu purificar um pouco. Eu uso muito, por exemplo, o pessoal fala, mas como é que Abraão é considerado o pai da fé quando ele tinha tantos defeitos, né? Depois da mulher dele casar e ele morrer, ele ainda casou com outro, ainda teve muitos outros filhos, coisa que ele não deveria ter feito. Por quê? Por que ele é considerado o pai da fé? Porque ele era o melhor que existia naquela época. Ele era o melhorzinho. Dos piores, ele era o melhor. Por que Noé foi poupado? Porque daquela geração tão perversa, tão ruim, ele era o melhor. O pai dele, o avô dele, eram os melhores que existiam. Então, a estirpe dele, a família dele, era a melhor família que existia naquele tempo, naquela situação, naquela geração. Então, Deus separou sempre o melhor para ir purificando e burilando, igual o ouro é passado pelo fogo. Eles vão passando o ouro pelo fogo até que ele fique puro, completamente puro. Ele não fica puro de uma vez. Ele vai sendo burilado até que ele chega à pureza. Então, o que o Eterno fez com o povo de Israel? Ele separou aquele povo, tirou eles do meio daquela pandemia, não é pandemia não, gente, tem um nome, sabe, essa corrupção total que existia. Ele tirou um povo daquela corrupção. Primeiro ele tirou Moisés, primeiro ele tirou Abraão daquela corrupção total. Depois ele separou o povo daquela corrupção total e deu leis para eles, para que eles pudessem se purificando, se burilando. Mas o que acontece com a gente é que a gente se prende ao passado. A gente detesta mudança, as pessoas não gostam de mudar, não gostam de progredir. Por isso que nós levamos tanto tempo, desde a criação até agora, para o momento que nós estamos vivendo. Porque o humano tem medo de crescer. Então, o que Jesus está dizendo para ele aqui? Que naquela época, o Eterno permitiu que aquelas leis fossem criadas para que o povo crescesse, purificasse, saísse daquela mentalidade de sacrificar qualquer coisa, eles sacrificavam qualquer coisa. Aí ele disse, não, para mim não é qualquer coisa, para mim tem que ser o melhor, tem que ser a ovelha primeira que nascer, essa é minha. A primeira que abrir a madre é minha. A mais perfeita que você tem é minha. Entendeu? E aí ele leva, dizendo, olha, a época de Moisés era uma época. Na época de Moisés, por exemplo, a gente não tinha nem banheiro, não tinha nada, o pessoal fazia no mato. Então haviam leis muito rígidas para que você se purificasse, para que você não trouxesse para o arraial doença. Então, as leis daquela época eram uma. Aí, quando foi para Isaías, as leis já tinham melhorado um pouquinho. Já tinha um tipo de banheiro, um lugar, tinha um lugar fechado que você fazia as necessidades, eles faziam um buraco no chão, faziam as necessidades e tampava, né? Então, já era uma coisa melhor, já tinha uma higiene melhor. Era uma outra realidade na época de Isaías. Na época de Amós, depois da Babilônia, era muito diferente também da época de Isaías, que foi 400 anos antes. Então, quando chegou Amós, que já foi 400 anos depois de Isaías, quase 400 depois de Isaías, as leis já tinham que ter mudado, já deviam ter melhorado, porque as situações já haviam modificado, as eras já tinham passado. E agora, na época de Jesus, era muito melhor. Eles já tinham casas grandes, eles já tinham lavados. A garganta tá sofrendo.
E uma outra coisa que Jesus fala aqui, minha água está do outro lado. Tomando essa Coca-Cola aqui, porque eu comi uma comidinha assim, não muito saudável. E uma outra coisa que Jesus revela aqui para Jacó é que naquela época eles achavam que Deus era só para o judeu, né? Yahvé era só para o judeu, não era nem para o samaritano era, quanto menos para o resto, né? Aí Jesus revela para ele, não, Jacó. O amor do meu pai, a misericórdia do meu pai se estende a todos os homens de toda a terra. Era uma outra coisa muito difícil para o judeu aceitar. Até hoje é, né, gente? Até hoje é. Aí Jesus continua com Jacó. Enquanto a mensagem do reino é espalhada a todas as nações, uma mensagem de boa nova e de boa vontade a todos os homens, essa mensagem vai espalhar e crescer. E vai transformar e melhorar o relacionamento entre as nações através de famílias convertidas. Ah, gente. Quando eu traduzi isso ontem, eu pensei, meu Pai, tem misericórdia de nós. Graças a Deus, os judeus estão se convertendo em massa, né, gente? Nós temos visto isso na mídia, né? Tantas comunidades judaicas convertidas a Yeshua. Então, a minha esperança é que a mensagem de Yeshua realmente se espalhe agora. Essa mensagem vai espalhar, a crescer e vai transformar e melhorar o relacionamento entre as nações através de famílias convertidas. Com o passar das eras, não é nem dos anos, com o passar das eras, os pais e filhos vão se amar mais e isso vai ensinar os humanos a melhor entender o amor do Pai que habita no céu pelos seus filhos na terra. Eu gosto muito de ver os vídeos da mídia agora, do site, né, da mídia social. Está saindo muitos vídeos assim dos pais, né, dos pais com os filhos, principalmente com aqueles bem pequenininhos. Os pais agora estão muito mais ligados aos filhos. E eu achei isso muito bonito. E outro dia eu estava vendo e o pai conversando com o bebê devia ter o quê, gente? 2, 3 meses. Ele colocou o nenenzinho na frente dele assim, e o neném tentando falar, e o pai, é mesmo? Me conta mais. E o neném falava, olhando para o pai, no olho do pai, e rindo, e conversando. Eu olhei aquilo e falei assim, meu pai, é assim que eu quero ter um relacionamento com o Senhor, papai do céu. Esse relacionamento, sabe? Você vê no olhar da criança aquele amor que ele tinha pelo pai, e o pai naquele carinho, naquela conversa, que eu acho que o pai não sabia nem o que estava falando, mas ele estava entendendo, ali tinha uma ligação entre os dois. E é isso que Jesus está dizendo aqui para Jacó. Jacó, com o passar das eras, o relacionamento do pai com o filho vai ser tão íntimo, tão bom, que vai ser mais fácil falar do amor do Pai do céu pelos humanos. Porque aí você vai olhar para aquilo e vai desejar ter esse relacionamento com o Pai Celeste. É o que eu vi e desejei, é isso que eu quero sentar no colo do meu Pai do céu e eu quero que Ele me entenda. Talvez a minha linguagem com o Pai eterno seja igual daquela criança com aquele pai, que tem muitos vídeos na internet, vocês podem olhar, gente. Olha, e quando você vê um vídeo desse, coloca você no lugar daquele bebê e aquele pai no lugar do Pai Celeste. É você e ele, é assim que ele quer o relacionamento da gente.
com ele, completa confiança, completa confiança 100%, que o pai está entendendo aquilo que você está falando. Porque aquela criança está pensando que o pai está entendendo tudo e de repente o pai está sentindo realmente o que aquela criança está dizendo. É assim que nós devemos ter nosso relacionamento com o pai. E é isso que Jesus estava falando para Jacó. Jacó no futuro. Isso vai acontecer. Vou ler de novo. Com o passar das eras, os pais e filhos vão se amar mais e isso vai ensinar os homens a entender melhor o amor do Pai que habita no céu pelos seus filhos na terra. Lembre que um verdadeiro e bom pai não só ama a sua família, mas se seu amor for verdadeiro, esse pai provê e sustenta cada um dos filhos individualmente. Gente, olha aquela criancinha no colo do pai. Você acha que aquele pai não vai prover para aquela criança tudo que ela necessita? Como é que o pai que nos criou, nós temos uma conexão direta com ele, não vai prover para você? Tem essa ligação com o pai? Crie em você essa ligação perfeita de pai e filho, de filha e pai. É o que eu estou tentando ter com o papai do céu. Essa ligação de dizer para ele, boa noite, pai, eu vou dormir, fica comigo. Vela o meu sono, porque você não precisa dormir, mas eu preciso. Eu ainda estou aqui na carne. Quando eu estiver aí com você, não vou precisar mais dormir. Mas enquanto eu estou aqui, vela o meu sono. Todas as vezes que eu vou sair com o meu carrinho, eu peço a companhia dele. Senhor, vamos lá comigo. Me deixa sozinha nessa, não. Vamos comigo. É essa intimidade que Jesus está dizendo para Jacó. E é essa intimidade que ele veio revelar. De um pai amoroso, de um pai que cuida. Ele não só pune, ele cuida. Vamos lá. Aí ele fala, você, Jacó, sendo pai de tantos, sabe muito bem a verdade do que fala. Quando Jesus falou isso para Jacó, Jacó olhou para Jesus e falou assim, como é que você sabe que eu tenho filho? Jesus olhou para ele e falou assim, Jacó, eu e o pai sabemos tudo. Jacó olhou para ele e falou assim, não é possível, como é que ele sabe que eu tenho filho? Jesus olhou para ele e falou assim, Jacó, eu e o pai sabemos tudo. Gente, eu tenho um amigo que ele fala que não brinca não, que esses anjos são fofoqueiros, eles contam tudo a sua vida. Te cuida, que eles contam tudo a sua vida, eles são fofoqueiros. Aí, ó, montaram para Jesus lá que o homem tinha 6 filhos. Ai. Aí Jesus continua, amando seus filhos como um pai terreno, você sabe da realidade do que falo sobre o Pai que mora no céu, que ama você, não só porque você é filho de Abraão, porque Jacó era filho de Abraão, ele era judeu, mas ama você individualmente como um ser humano. Não é porque você é filho de Abraão que ele te ama por você ter nascido na terra. Não importa a sua genealogia, importa que você nasceu na terra, você é daqui da terra, o Pai te ama. Quando seus filhos são muito jovens e imaturos, precisam de correção. Pode até parecer que o pai está com raiva e ressentido,
A imaturidade dos filhos não permite que eles entendam e compreendam que o pai corrige porque ama. Interessante isso, né? É. Mas quando as crianças crescem e se tornam homens e mulheres, seria loucura deles ficarem presos nesses conceitos errôneos sobre o pai? Jesus olha para Jacó e fala: Jacó, quando você é pai e você ama seu filho e ele faz alguma coisa que você sabe que aquilo vai prejudicar ele no futuro, se a criança não aprender a forma correta, aquilo vai prejudicá-lo no futuro, você o corrige, não corrige? A criança, naquele momento, pode até não entender. Ela vai ficar pensando que você está com raiva e que você está ressentido com ela. Mas quando aquela criança crescer e se tornar homem e mulher, ele tem que entender, ele vai entender por que que o pai fez aquilo. Agora, se ele não entendeu, se ele continuar pensando que o pai fez aquilo porque ele estava com raiva e porque ele estava ressentido, que ele estava nervoso, não é normal, é? Foi o que Jesus falou para ele. É normal que um homem ou uma mulher, depois de crescido, imagine que o pai fez aquilo porque estava com raiva, ou porque estava ressentido, ou porque estava com algum problema? O pai corrigiu. Como homens e mulheres crescidos deveriam agora discernir que o pai as corrigiu quando eram imaturas por amor? Então, o que Jesus está dizendo é que o povo de Israel continuava imaturo. O povo não cresceu espiritualmente. O povo não cresceu emocionalmente. Eles continuavam crianças, mesmo crescidas. E criança crescida é pior que criança pequena. Tem você uma criança anormal, uma criança que não tem problemas mentais e que não cresce emocionalmente e que não cresce intelectualmente. Você vai ter que ficar vigiando o tempo todo. O tempo todo. Você tem uma criança que tem uma síndrome de Down, por exemplo, que ela demora, mas demora a ter uma noção de perigo, por exemplo. Você vai ter que estar sempre vigiando. Então é como se Jesus estava dizendo, sabe, esse povo que está aqui em Israel hoje, eles são tudo disabled, não cresceram, porque está pensando até hoje que o pai está castigando. Né? E não foi por amor, foi por vingança. Porque o profeta dizia que minha vingança, diz o Senhor. Aí a gente não vai nem entrar nesse assunto, gente, porque esse assunto é muito, muito largo, muito vasto. Porque também tem a lei, as leis de causa e efeito. Quando você procura uma situação, ela tem uma causa, ela tem um efeito depois. Por exemplo, tá lá, você não deve adulterar, né? Você não deve trair sua mulher. Aí tu vai e faz. Vai haver consequências sérias. Se não há consequências sérias agora, porque ela não descobriu o que você fez e você não teve a coragem de confessar, espera. Espera quando você partir dessa para outra, o que, que vai acontecer? Vai ter consequências. Não pense você que você faz as coisas em oculto, que o pai não está vendo. Tudo que você faz em oculto não fica em oculto porque os anjos estão vendo, o seu pai que já morreu lá em cima está vendo, viu? Os anjos estão vendo, sua família espiritual está vendo. E a gente pensa que ninguém está vendo.
Papai do céu está vendo, o Espírito Santo está vendo, Jesus de Nazaré está vendo, os anjos estão vendo, os serafins estão vendo. Pode ir numerando. Serafins, querubins, os anjos, os arcanjos, todo mundo vendo o que você está fazendo, meu irmão. Você não está fazendo no escondidinho, não existe escondidinho no mundo espiritual. E olha uma coisa que você não deve estar pensando, quem mais está vendo o que você está fazendo? Hã? Sabe quem? O outro lado. Os capetinhas, tá tudo vendo o que você está fazendo. E aí eles vão jogar sujo com você. Pegou aqueles negocinhos lá no seu trabalho, escondidinho, pensando que ninguém está vendo? O inimigo está vendo e os anjos também estão vendo. Nada que você faça, meu irmão, fica escondido. Nada. O que você faz, o que você fala, o que você pensa. O diabo não consegue ver o que você está pensando, mas ele consegue ler a sua feição. Você já ouviu falar no reading face? Ler o comportamento, ler a face, ler a expressão facial, ler a expressão corporal? O diabo é esperto nisso. Ele olha para você, o jeito que você está andando é de quem está culpado. Ele vai atrás para saber o que aconteceu. Ele vai te mandar seguir você, para ver o que você está aprontando, para você estar andando daquele jeito. Quando você está conversando com sua esposa, você fica com aquela carinha assim de cachorrinho arrependido. A sua esposa não percebe, mas o capiroto percebe. E vai atrás para saber o que aconteceu. Gente, nada fica. Pensando nisso, a gente deveria ter muito cuidado. Então, o pai ama. O pai perdoa. Desde que você obedeça, como aquela mulher adúltera obedeceu a Jesus. Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Ele perdoa. Mas a exigência é, não faz mais isso não. Cresça. Vamos continuar na palavra de Jesus? Não deveria a humanidade, à medida que os séculos passam, chegarem a um entendimento melhor sobre a natureza e o caráter do amor do Pai Celeste? Ele pergunta para Jacó. Jacó, você não acha que depois de Moisés, já teve mais de 1000 anos depois de Moisés, você não acha que depois de todo esse milênio que passou, Israel já não deveria ter crescido espiritualmente? Trazido um Deus mais amoroso, um Deus que ama todos. Por que só faltou Jesus olhar para Jacó e falar, Jacó, por que Deus chamou Abraão? E disse para Abraão que todas as nações da terra seriam abençoadas pelos seus filhos que viriam depois dele? Qual que era a promessa para Abraão? Em ti serão benditas todas as nações da terra. Mas Israel não entende isso, até hoje. Até hoje eles não entendem isso. Deus separou os filhos de Abraão, o filho de Abraão, Isaac, e depois separou Jacó, e depois os filhos de Jacó, para que eles fossem os mensageiros do eterno na terra.
mensageiros de um pai de amor. Foi por isso que Jesus teve que vir. Porque eles não entenderam. Ninguém entendeu nada. Estava todo mundo no egoísmo deles. Pensando que Deus era só deles. Ah, papai do céu é só meu, não é de ninguém mais. Imaturidade, gente. É isso que Jesus está dizendo. Imaturidade. Israel não cresceu. É um bando de desabilidade. Disable. Esqueci, gente. É um monte de gente que não bate bem da cabeça. Não deveria a humanidade, à medida que os séculos passam, chegarem a um entendimento melhor sobre a natureza e o caráter do amor do Pai Celeste? Que proveito tem vocês com o passar dos séculos de iluminação espiritual se vocês continuam com a mesma ideia de Moisés e os profetas antigos sobre o Pai? Eu digo a você, Jacó, sobre a brilhante luz desse momento agora, que você deveria ver o Pai Celeste como nenhum desses homens da antiguidade puderam ver. Jacó, você é privilegiado, você está diante de mim. Eu sou o Criador. Eu estou dizendo a você que eu não vou punir você. Se você ouvir, se você entender que o Pai ama você, e se você quiser esse relacionamento com o Pai, não há castigo, há amor, há convivência. E ele disse, os antiguidades não puderam, porque naquela época a cabeça deles ainda não conseguia entender isso. Mas você, nessa sua geração, já consegue entender que você não precisa ficar preso naquela ideia de um pai que corrige, que bate porque ele está com raiva. Não, ele bate porque ele ama. E ele quer que você o ame como pai. Eu digo a você, Jacó, sobre a brilhante luz desse momento agora, que você deveria ver o Pai Celeste como nenhum desses homens da antiguidade puderam ver. Porque a situação que eles viviam, o momento que eles viviam, era muito cruel. Mas o momento que você vive agora é melhor do que daquela época. E o momento que nós vivemos hoje, gente, é 100 mil vezes melhor do que a época que Jesus viveu. E hoje nós deveríamos ter essa maturidade muito mais aguçada, de entender que nós devemos estar amando o Pai, não por medo do Pai, mas porque nós amamos o Pai, porque nós somos gratos por estarmos aqui. E olhando para Ele, você deveria se regozijar pelo privilégio de poder entrar no reino de um Pai tão amoroso e piedoso e abraçar suas leis. Quais são as leis do Pai? Os 10 mandamentos. Abrace essas leis. Ame o Pai. Abrace essas leis. A primeira é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Alma, coração e entendimento. É completo. Se você ama o Pai completo, com o seu coração, com a sua alma, com o seu entendimento, com a sua mente, não. Nada é impossível para você. Sabe o que Jesus disse para os discípulos? Se você tivesse relacionamento com o Pai, você pode tirar uma montanha daqui e botar em outro lugar. De tão poderoso que é esse amor do Pai com você e você com o Pai. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Vou ler de novo esse pedacinho aqui, que é a última parte da palavra de Jesus com Jacó. E olhando para ele, você deveria se regozijar pelo privilégio de poder entrar no reino de um Pai tão amoroso e piedoso e abraçar suas leis.
E você deveria procurar fazer a vontade dele em amor. E esse dominará a sua vida em tudo para sempre. Se você tiver esse relacionamento com o Pai, nada é impossível para você. Você sabe o que aconteceu com Jacó? Ele disse: mestre, eu aceito a sua mensagem. Jacó saiu de lá um discípulo de Jesus de Nazaré. Ele entendeu o que Jesus estava dizendo a ele. Ah, inveja de Jacó. Gente, Jesus é demais. Deixou o esplendor de sua glória para vir esse mundo aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida, a vida dele, por mim e por você. Ame, só ame. Se jogue nos braços dele como um filho que diz: Senhor, eu não dou conta mais. Eu preciso do teu amor. E eu te amo de volta. Tem compaixão de mim. Faça que nem o cego de Jericó. Jesus Cristo, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus ouviu e teve compaixão do cego de nascença de Jericó. Foi esse milagre de Jesus foi da sua última viagem a Jerusalém. O cego de Jericó. O próximo vídeo vai ser uma palavra que ele disse a Flávios, o dono da casa rica que recebeu Jacó. Flávios foi outro que se tornou discípulo de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Tenha um bom dia, uma boa noite, um bom dia amanhã. Que tudo dê certo e se jogue no braço de Jesus. Se jogue no braço do Eterno. A gente fala Jesus porque Jesus é o que representa o Eterno. Ele é o que é mais perto de nós. O Eterno, ele é grande demais. Eu não tenho condições nenhuma de chegar perto dele. Mas eu tenho condições de chegar perto de Jesus de Nazaré. O Pai, ele é grande demais, gente. Gente, vocês imaginam? Ele rege 6 universos. Cada universo tem milhões e milhões de galáxias, como a nossa galáxia. O Pai é grande demais. Mas Jesus, ele veio aqui, ele conhece o nosso sofrimento. Então, com ele é mais fácil a gente conversar e se jogar no colo dele. Acho que se a gente jogar no colo do Eterno, a gente some. Ai, desaparece, vira nada. Tá. Tchau, tchau.